Olá, sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos estudar a distribuição da água pelo planeta e também o ciclo hidrológico. Aqui nós temos algumas notícias que nos mostram que, embora a água pareça um bem renovável, né, um recurso renovável, a gente tem passado por alguns problemas aí em relação à falta da água em alguns lugares aí do Brasil e do mundo também. Então, olha só, a agência aprova sobretaxa de até 100% para quem aumentar o consumo de energia. Em momentos aí de escassez de água, é uma forma aí, mexendo no bolso da população, que de repente a população se conscientize em relação ao uso adequado da água, né, ao uso consciente. Terceiro maior reservatório de abastecimento de água de Belo Horizonte está em situação crítica. Então pense, Belo Horizonte, né, uma grande capital, uma das maiores cidades do Brasil, e faltando água para a população. No estado de São Paulo, 40 cidades já têm racionamento de água. É feito um rodízio de abastecimento de água. A falta de água mobiliza moradores de Recife, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço. Então, veja bem que em várias regiões do Brasil, o problema do abastecimento urbano de água potável, né, tem se tornado aí problemas ano após ano, porque nós não estamos sabendo utilizar a água de forma correta, certo? Então, olha só a hidrosfera. O que é a hidrosfera? É a camada de água aí, né? A porção de água de todo o nosso planeta, incluindo todos os corpos hídricos, oceano, rios, lagos, águas subterrâneas, geleiras, o vapor de água que está contido na atmosfera, certo? Então, a água é um solvente natural que atua no sentido de desagregar, ou seja, fragmentar a rocha, esculpir as formas da superfície e transportar materiais de áreas de maior altitude para menor altitude através da chuva, né? Esse trabalho constante de transformação do relevo proporciona a formação de minerais. No volume anterior, estudamos a atuação da água nesse sentido por meio do processo de erosão e intemperismo. Então, a água, ela não só é utilizada para abastecer a população, para nossos hábitos do dia a dia, cozinhar, tomar banho, irrigação, produção industrial, mas também ela atua diretamente no processo de formação da superfície, através do processo de intemperismo e erosão. Veja bem a importância da água para o nosso planeta. Nós sabemos aí que aproximadamente 76% do planeta Terra é água. E de que maneira que essa água, então, está distribuída pelo planeta? Estima-se que o volume total das águas existentes na atmosfera, na superfície e no subsolo é de 1,46 bilhões de metros cúbicos, compondo a hidrosfera toda, né, do planeta. Esse total está dividido de maneira desigual entre vários reservatórios presentes no planeta. Então, nós temos aí uma quantidade muito grande de água e dessa grande quantidade, 97% é água salgada, certo? Estão nos oceanos. Nos resta aí 2,6% aproximadamente, aí vamos arredondar 3%, para facilitar aí o pensamento. Então, imagina, 97% água salgada nos oceanos, não tem como ser aproveitada para o consumo humano, a não ser que faça o processo de dessalinização. Alguns países onde não tem água potável para abastecimento urbano, eles fazem o processo de dessalinização. São usinas que retiram o sal da água. Porém, esse processo é extremamente caro. Então, é só no caso de não ter mesmo uma outra alternativa. Desses 3% de água doce, água doce, que não é doce, ela só não é salgada, tem uma distribuição aí também. Quase 70% da água doce estão congeladas. São as geleiras, as calotas polares, as regiões polares, então. Aí nós temos aproximadamente 30% no subsolo, aquíferos, lençóis freáticos, e apenas aí aproximadamente 1% são água potável e superficial de fácil acesso, que são os rios e os lagos, certo? Então veja bem que de toda essa grande quantidade aí,
apenas uma pequeníssima porcentagem são as águas potáveis e de fácil acesso para nós aqui na superfície, né? Os rios e os lagos, por exemplo. Então, gente, nós temos que ter a consciência aí de utilizar essa água com bastante sabedoria. Mesmo que, como a gente pode observar nesse mapa aqui, a hidrografia do Brasil é extremamente privilegiada. Nós temos aqui rios por todo o território nacional, estão concentrados na região centro-oeste e norte do Brasil, onde tem aí uma população, né, uma densidade populacional bem menor. São menos pessoas que moram nessas regiões. E aonde está concentrada a maior parte da população brasileira, a hidrografia, ela tem aí menos rios, vamos colocar assim. Mas, de qualquer forma, observando esse mapa, a gente percebe o quanto a hidrografia do Brasil, o quanto nós aqui brasileiros somos privilegiados em relação à água. Mas isso não nos dá o direito de utilizar sem consciência, certo? Além dessas águas dos rios, nós também temos as águas subterrâneas, aquíferos, lençóis freáticos. Daqui a algumas aulas para frente aí, nas próximas aulas, a gente vai estar estudando as águas superficiais e as águas subterrâneas. Mas já fica com a consciência aí de que mesmo nós temos uma hidrografia tão privilegiada, eu coloquei aqui o continente africano ao lado para a gente poder comparar. Observem o continente africano e observem aqui o mapa do Brasil, né, em relação à hidrografia e quantidade de rios. Então, aí nos dá a percepção do quanto somos privilegiados. Mas é importante, não fique jogando água, desperdiçando água à toa, porque o abastecimento urbano está cada vez mais comprometido. Vamos ter a consciência. Ah, mas professora, é só 1 litro, 5 litros de água por dia? Somos em 7 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. Se cada um economizar 1, 4, 5 litros, veja a quantidade de água potável que será preservada aí todos os dias. Então, são ações pequenas do nosso dia a dia, escovar o dente, tomar um banho, lavar a calçada com mangueira, torta e à direita. Então, são essas pequenas ações que nós praticamos e que interferem diretamente aí no racionamento, né, na proteção desse recurso tão importante. Beleza? Até mesmo na questão do consumo. Quanto mais a gente compra, mais água está sendo gastada no processo produtivo. Então, até mesmo a compra, o consumismo desenfreado, ele interfere diretamente na preservação aí do recurso hídrico. Beleza? Então, olha só aqui, ó, o Brasil apresenta um grande potencial hídrico, contando com 12% de toda a água disponível para o consumo humano no mundo. Veja bem como somos privilegiados. Porém, a maior parte desse total, 84%, fica nas regiões norte e centro-oeste, as quais abrigam a menor parcela da população do país. Já as regiões que concentram a maior parte da população, sul, sudeste e nordeste, detêm apenas 16% do total dessa água disponível para consumo. Mas aí nós temos aqui o ciclo hidrológico. Professor, então sempre vai ter água? A água é renovável? Sim, realmente, ela vai estar sempre presente, né, nesse ciclo aí, atmosfera, solo e subsolo. Porém, a preocupação é em relação à qualidade de água, certo? Ela vai estar aí, presente na atmosfera em forma de vapor, presente no solo, no subsolo, nos oceanos, porém, a preocupação é a qualidade da água, certo? Então, a questão da poluição industrial, a poluição urbana, que a gente vai ver também em algumas aulas para frente aí. Então, reparem aqui como acontece esse ciclo. Nós temos aqui a maior parte, como vimos, 97% de água salgada, então, água dos oceanos, evapora. Esses ventos carregados de umidade, eles vão em direção ao continente, certo? Onde ocorre a condensação, chove. Essa chuva alimenta rios, alimenta os lagos, alimenta as águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas voltam para o rio ou até mesmo para o oceano, que ocorre o processo de evaporação, condensação e chuva, que alimenta os corpos hídricos, rios, lagos, oceano, que evapora e assim por diante. Certo? As águas subterrâneas aqui, de uma hora ou outra, ela acaba desaguando ou no rio ou num lago, que acaba evaporando,
certo? Esse rio, muitas vezes, ele deságua no oceano, que também evapora, chove. Então, a água vai estar sempre circulando, atmosfera, solo, subsolo, oceano, né? Então, gente, a água está aí. Resta a gente, como cidadão, né, exercendo a nossa cidadania e preservando a água aí, para que as gerações futuras possam usufruir de uma água de qualidade. Beleza? Muito obrigada pela atenção. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Até a próxima.